Voltamos, vamos lá? Seguindo o conteúdo, nós vamos abordar agora, pessoal, o objeto do delito. Tá? Todo delito é obrigatório, é necessário, né, que ele tenha o objeto para a gente conseguir interpretar e encaixar a referida à objeção do crime. Né? Então, o delito ele tem os objetos que são possíveis ser observados em duas situações, ou duas configurações, melhor dizendo. O objeto jurídico e o objeto material do crime. Quando eu falo, pessoal, do objeto do delito, é o objeto do delito se relaciona, normalmente falando, ao objeto do crime. Tá? Então, reprisando, podemos interpretar através do objeto jurídico e do objeto material do crime. Tá? As duas configurações que a gente tem que falar. Bom, o que se configura o objeto do delito, efetivamente? Tá? Na verdade, o delito é aquilo contra o que se dirige à conduta humana, tá? Ou aquilo contra do que a conduta humana constituiu. Tá? Então nós temos que o objeto do delito, na verdade, ele traz o conteúdo, o objeto, a relação do que a conduta humana praticou de errado. Tá? Então, na verdade, é contra aquilo que se rege, que deveria ser uma conduta humana correta. Né? Bom, falando da divisão que eu falei antes, objeto jurídico, o objeto do delito jurídico e o material. Bom, vamos entender o que é o objeto do delito jurídico. Tá? O objeto jurídico é o bem de interesse, que a norma penal tutela. Tá? Por exemplo, é tudo aquilo que é capaz de satisfazer as necessidades do homem. O que é isso, professor? Como assim? Objeto jurídico pode ser a vida, integridade física, o patrimônio, para ficar mais fácil o entendimento. No homicídio, qual é o objeto jurídico? A vida. Na lesão corporal, integridade física. No furto, o patrimônio. Então, o objeto jurídico, tá, é tudo que é capaz de satisfazer as necessidades do homem. Tá? É o patrimônio, é a nossa integridade física que tem que estar preservada, a nossa vida, senão não adianta nós preservar o resto. Tá? Essa é um exemplo de configuração do objeto jurídico, tá, do delito. Bom, e o objeto material? O que seria objeto material? Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre os quais recai a conduta. Tá? É o objeto da ação, no fato. Mas nós não podemos, pessoal, temos que cuidar para não confundir o objeto material com o objeto jurídico, apesar de parecer similar. Tá? Por quê? Porque no objeto material do homicídio é a pessoa. Tá? E diferente do objeto jurídico. Tá? Objeto jurídico, no crime de homicídio, é a vida. No objeto do material é a pessoa é a matéria da condução do crime. Tá? Então, no objeto material, objeto material é a pessoa sobre quem recai a ação ou omissão. Lembrando que o crime de omissão também é penalmente punível. Tá? Por exemplo, vamos dizer para vocês, no furto. No crime de furto, objeto material é a coisa alheia móvel que foi subtraída. Tá? No estupro, é a mulher, não os costumes. Então, objeto material do crime, no crime de estupro, por exemplo, é a mulher. No crime de furto, é o objeto material subtraído. Tá? Bom, sobre essa parte, vamos trazer um lembrete, aqui um feedback. Tá? Então, fechando a parte do objeto do crime. O objeto do crime é tudo aquilo quanto se dirige à conduta criminosa. Tá? Lembrando, objeto jurídico e objeto material. Objeto jurídico é o bem visado pela conduta típica. Exemplo, a vida, a integridade física, a honra, o patrimônio, a paz pública. Objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual a conduta veio a ilidir. Exemplo, homicídio, o corpo humano. Furto, a coisa alheia móvel. Então, esse é um lembrete importante sobre objetos do delito. Tá? Diga-se objeto do crime. Uma questão sobre esse conteúdo, questão concursal. Referente ao objeto do delito, assinar a alternativa incorreta. Primeira assertiva, objeto jurídico é o bem ou interesse que a norma penal tutela. O objeto jurídico é o bem ou interesse que a norma penal tutela. Correto? Tá? Falamos antes. Objeto do delito é aquilo contra que se dirige a conduta humana que a constitui. O objeto do delito é aquilo contra o que se dirige a conduta humana. Falamos antes. Correto? A opção C.
Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre as quais recai a conduta, certo? Mas não é objeto da ação. Aí que está a parte que nos pega. Por isso que eu sempre falo, pessoal, quando for analisar assertivas, dividam a questão. Então, objeto material é a pessoa ou coisa sobre as quais recai a conduta, mas não é objeto da ação. Errado. Essa assertiva C nós podemos dividir, devemos dividir em duas possibilidades. A primeira, objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta. Certo. Segunda parte da assertiva, mas não é objeto da ação. Errado, mas é objeto da ação. Porque o objeto material é a pessoa e a pessoa é objeto da ação. Portanto, a opção errada, a opção C, a assertiva C, está errada. Objeto jurídico, para fechar, é o bem jurídico que se constitui em todo o que é capaz de satisfazer as necessidades do homem. Falei antes. Objeto jurídico é o bem jurídico que se constitui em tudo o que é capaz de satisfazer as necessidades do homem. Tá? Integridade física, patrimônio, a vida, etc. Então, a assertiva D está correta. Portanto, a assertiva a ser marcada aqui como a incorreta é a assertiva D. Tá? Por quê? Porque ela diz que objeto material, que a pessoa não é objeto da ação. Ela é, sim, objeto da ação. Até o próximo bloco.